Fala galera, beleza? Esse é o terceiro vídeo a respeito da panela de pressão, no qual eu vou estar falando como se inicia ou como se utiliza a panela para a preparação dos alimentos. Então, para quem não assistiu e quiser tá vendo, tem o vídeo 2 que eu estou falando a respeito dos itens individuais para identificação, saber o que é cada item. E no primeiro vídeo eu falei a respeito de valores e algumas informações a respeito do produto e vantagens. Então, nesse daqui é iniciando o preparo de alimentos. Então, para se preparar o alimento é bem simples. Então, vamos supor que hoje, por exemplo, fosse preparar uma carne. Daí, que tipo de carne? Vamos supor que se fosse uma carne de frango, que seria carne de ave. Então, você pega a cuiazinha aqui. Nessa cuiazinha, você vai colocar os alimentos como você fosse preparar normalmente. Então você vai colocar ali, coloca o seu frango, coloca a água, coloca os temperos e tudo, e retorna essa cuiazinha aqui na panela. Vai pegar a tampa e fechar. Então esse alimento ele vai ser preparado na pressão. Então aqui, ó, esta é a válvula de liberação da pressão. Então você tem que certificar que ela esteja aqui no meio. Então, para um lado libera a pressão, para o outro lado libera a pressão. E no meio ela está no modo para preparo de alimentos em pressão. Colocou o alimento, fechou a panela. Então você vai ligar a sua panela. Ligou na energia elétrica. Como vocês podem ver, daí vai acender aqui essa luzinha de aquecimento. Então você vai vir aqui e vai determinar o tempo que esse alimento vai ficar na pressão. Então, por exemplo, existem algumas pré-definições aqui nesse timerzinho para cada tipo de alimento. Então tem aves, peixe, legumes, carne suína, carne bovina, feijão. E assim por diante. Mas mesmo assim vale atentar o seguinte. Por exemplo, hoje aqui eu vou seguir a indicação da panela. Por exemplo, aves seria em torno de 12 a 24 minutos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o que seria mais ou menos exatamente. Aqui tem 12, um pouquinho mais, eu colocaria o que seria o indicado uns 15 minutos mais ou menos. Feito isso, o que acontece? A panela já começou a aquecer. Ela vai aquecendo, aquecendo. Até ela aquecer totalmente e antes de pegar pressão, a tampa você consegue abrir. Normalmente. Só que a partir do momento que ela pegar pressão, a panela ela possui um sistema de segurança, que é uma boiazinha que fica bem aqui. O que acontece? Na hora que ela pegar pressão, essa boiazinha sobe e vai travar esse dispositivo aqui. Ó. A partir do momento que ela entrou em pressão, você não consegue mais abrir a tampa. Esse é um dispositivo de segurança, justamente para isso. E o timer, ele só começa a contar a partir do momento que ela entra em pressão. Então, por exemplo, está desse lado aqui aquecimento. Na hora que pegar pressão, vai acender essa outra luzinha aqui, então o timer vai começar a contar. Então, por exemplo, hoje eu selecionei que eu vou querer o alimento 15 minutos na pressão. Então, passado esses 15 minutos, o timerzinho, ele vai vir e vai desligar a panela. A partir do momento que esse timer desligar, ele vai passar para o modo de aquecimento, ou seja, ele vai manter esse alimento aquecido. Então é baixo aquecimento. Então se você preparar um pouco antes e quiser manter esse alimento quente, você deixa na tomada. Agora, se você estiver por perto e já estiver perto da hora de fazer a refeição, você simplesmente vem e retira da tomada. Aí corta o aquecimento totalmente. Mas então é isso. Colocou o alimento, programou, você pode esquecer. Ele vai pegar,
vai aquecer, vai entrar em pressão. A partir do momento que entra em pressão, o timer começa a contar. Passado esse tempo determinado, ele desliga o aquecimento. O aquecimento do preparo. E ele entra no modo de manutenção de aquecimento, que é um baixo aquecimento, para manter o alimento aquecido. Lembrando que o tempo de preparo, como tem aqui as referências, é uma referência. Cada um tem seu gosto preferencial. Gosta de carne mais mole ou carne um pouco mais dura. Então, você vai se baseando pelo tempo de preparo anterior. Por exemplo, se a carne ficou muito dura, da próxima vez você pega e coloca um pouquinho mais de tempo. E com o tempo você vai estabelecendo quais são os tempos ideais para cada tipo de alimento. Então a dica é essa daí, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu vou estar postando mais vídeos do tipo. Falou?